A fé vem pelo ouvir. Agora, a leitura da Bíblia, com o pastor Rogério Postigo e a jornalista Cristiane Postigo. Vamos continuar a leitura do livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 5 agora, versículos 27 em diante, a vocação de Levi. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Pois é, nós vemos aqui algumas coisas, né? Primeiro ponto é o fato de Jesus simplesmente virar para um publicano e dizer: segue-me. E ele deixa tudo. Levanta e segue a Jesus. Isso não é por acaso. Certamente o Espírito Santo já vinha trabalhando no coração desse publicano. Deus já vinha agindo na vida dele para que naquele momento ele pudesse vir, largar tudo, virar as costas para aquilo que ele vivia e seguir a Jesus. Isso acontece conosco também. Sabe, não pense que você está ouvindo esse programa por um acaso, não pense que você está ouvindo essa mensagem por um acaso. Há quanto tempo Deus já vem batendo na porta do seu coração? Ele vai fazendo isso, ele vai falando aos corações, até que então a pessoa toma uma decisão de seguir a Jesus, de obedecer a ordem de Jesus, de fazer aquilo que o Senhor Jesus, de fato, quer que façamos. É o momento que a gente vai dizer para ele: sim, Senhor, eu vou te seguir, eu vou te obedecer, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Até esse momento acontecer, há todo um processo do Espírito Santo na vida, no viver de cada uma das pessoas, até que então a obra se concretiza. A gente, para entender também melhor esse texto, é importante destrinchar de que publicano era o cobrador de impostos na época do Império Romano. Então eram pessoas que não eram benquistas, né, para aqueles que tinham que pagar os impostos, e também, muitas vezes, eles cobravam além daquilo que era o certo. A fama deles não era boa, né? Ninguém se agradava deles. Por isso também, quando Jesus vai jantar com eles, Jesus é discriminado pelos religiosos daquele tempo, porque como pode Jesus ir lá para sentar com esses homens que fazem essas maldades, que cobram absurdamente, que fazem as desonestidades, Jesus sentado junto com eles? Então às vezes há pessoas que nos dias de hoje também não entendem. Como pode um servo de Deus estar lá junto com esse grupo de pessoas? Ah, mas essas pessoas não são pessoas pecadoras, não são beberrões, ou não são desonestos, não são isso, não são aquilo. Bom, se estamos naquele lugar para testemunhar de Jesus, não estamos para participar do que eles oferecem, e sim para trazê-los a participar daquilo que nós conhecemos, que é Cristo. E Jesus deixou bem claro o propósito dele de estar aqui na terra, nos versículos 31 e 32, que aqueles que são curados, que são bons, que têm saúde, não são aqueles que precisam de médico, mas sim aqueles que estão enfermos. E Jesus falou: eu não vim chamar os justos, os justos já são justos. Eu vim resgatar quem? Os pecadores, e chamar esses pecadores como? Através do arrependimento à presença de Deus. Ou seja, Jesus também deixou claro que a única maneira de sermos justificados e nos tornarmos justos é através de arrependimento dos nossos pecados. E a gente viu, inclusive, isso, né, recente, em Jeremias 13, estudando lá na Avenida dos Andradas, sobre a necessidade de arrependimento para que não venha destruição, não é? Exatamente. Quando a gente chega a um momento de arrependimento, é quando a gente reconhece que erramos, reconhecemos os nossos erros, enxergamos as nossas falhas e tomamos a decisão de abandonar aquelas práticas, passando então a obedecer a Deus. Quando fazemos isso, permitimos que Jesus se torne Senhor da nossa vida. E é isso que Ele quer. O lugar que Ele quer ocupar na nossa vida é esse, como Senhor de nossas vidas. E quando Ele assim ocupa esse lugar, Ele tem liberdade para fazer
todas as maravilhas que Ele deseja e que nós também gostaríamos que Ele fizesse na nossa vida. Por isso, o arrependimento é o caminho de retorno para o Criador. A leitura da Bíblia, com o pastor Rogério Postigo e Cristiane Postigo.